Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e nessa 23ª aula do curso de Resistência dos Materiais eu vou apresentar a vocês uma propriedade de material, uma propriedade de seção transversal muito importante quando a gente está falando de flexão, dos esforços de flexão e das respostas à flexão, que é o momento de inércia diária. Até a aula passada, a gente tinha apresentado como que a gente calculava e como é que a gente construía os diagramas de momentos internos, né? Então, tudo que a gente precisava para fazer essa construção dos diagramas de momentos internos eram informações referentes aos carregamentos externos. Então a gente pegava os carregamentos que estavam sobre a estrutura e através do método das seções a gente caracterizava como que esses carregamentos fluíam através da estrutura em direção aos apoios, né, com a estrutura seguindo aquele conceito que eu tinha já apresentado para vocês há muito tempo atrás, como alguma coisa pensada para fazer essa transferência de cargas entre lugares do espaço. Então, por enquanto, tudo que a gente tinha visto sobre flexão estava relacionado apenas aos carregamentos externos. Tá bom? Então, tudo que a gente fez de construções sobre flexão estava relacionado aos carregamentos externos. Sempre que a gente fala de método das seções, a gente está falando sobre transferência de cargas externas e como que elas se transformam em cargas internas. Só que conhecer o quanto de momento interno existe em cada parte da estrutura não caracteriza totalmente a solicitação que uma estrutura está sofrendo por conta daquele momento. Da mesma forma como para tração e compressão, não bastava a gente conhecer quais eram as forças que agiam, a gente precisava conhecer quanta área eu tinha para resistir aquelas forças que estavam sendo aplicadas, para caracterizar e definir bem certinho quanto que aquela estrutura estava sofrendo em termos daquele carregamento de tração e compressão. Agora, para carregamentos de flexão, eu preciso caracterizar alguma coisa da geometria também para saber se aquele momento que a gente calculou antes nos diagramas de momentos internos, se aquele momento é grande demais, pequeno demais, ou se eu consigo aguentar esse momento ou não. Então eu preciso de informações da geometria. Então eu preciso de alguma coisa que me mostre quanto de material está disponível para aguentar aqueles carregamentos de flexão e o quanto de material disposto de que maneira ao longo daquela seção transversal. Isso vai nos ajudar a entender como que aquele material vai responder aos carregamentos de flexão. Então, mais do que o valor da área em si, a gente precisa conhecer uma outra propriedade, tá? Uma propriedade que vocês não conhecem até o momento. Imagino que vocês não conhecem até o momento, talvez já tenham visto em algum outro curso, né? Mas nesse curso a gente não tinha mencionado até agora, que é uma propriedade chamada de momento de inércia diária. Eu vou chamar ela de momento de inércia diária, o nome talvez tecnicamente mais correto seria a gente chamar de segundo momento diário, tá? Mas a gente não vai entrar nesses detalhes, a gente vai chamar simplesmente de momento de inércia diária. Então, o momento de inércia diária vai ter a ver com o quê? Ele vai ter a ver com a resistência que uma seção transversal tem às rotações ao redor da sua linha neutra. Tá? Já vamos explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, o momento diário ele vai caracterizar essa resistência de rotação ao redor da sua linha neutra. Né? Então, a gente tinha visto um carregamento de flexão, se eu tinha uma estrutura carregada em flexão, eu tinha uma viga, por exemplo, que estava carregada com uma força transversal, ela tenderia a se curvar, formar uma flecha fletível. Tá? Então, na hora que eu tinha formado esse formato deformado aí, por flexão, esse formato que a gente tinha chamado de flecha, tá? Eu tinha explicado para vocês lá na primeira aula de introdução à flexão, uma das formas que a gente podia caracterizar esse formato deformado era através de rotação de seções. Então, antes do carregamento, uma estrutura, uma viga, a viga estava perfeitamente na horizontal. Se a gente pegasse qualquer seção transversal dela, cortasse ela em qualquer momento, em qualquer ponto dessa estrutura, tirasse uma fatia dela e olhasse para essa fatia, a gente chegaria à conclusão de que todas essas seções transversais estavam paralelas umas às outras. Então eu tinha várias seções transversais que estavam perfeitamente paralelas na medida que esse corpo estava todo na horizontal. Na hora que ele é carregado, com forças para cima, para baixo, diversos tipos diferentes, a gente forma essa flecha, então esse formato curvado, boquinha para cima, boquinha para baixo, momentos internos positivos, momentos internos negativos, aquelas coisas que a gente viu na aula passada. Então na hora que a gente formou um formato como esse, deformado, a gente tem que essas seções que eram originalmente paralelas, elas deixam de ser paralelas, elas passam a formar um ângulo entre elas, tem uma curvatura que está sendo formada. Né? Então a gente tinha visto que existia uma linha neutra, tá? Uma linha da estrutura que não mudava de comprimento, mas e o restante das seções, à medida que elas estavam sendo deformadas por conta de solicitações de flexão, elas passavam a ser tracionadas ou comprimidas porque elas giravam, né? Então, na parte de cima, por exemplo, se eu tivesse duas seções que estavam perfeitamente paralelas e elas fizeram isso, na medida que elas formaram aquela barriguinha, aquele sorrisinho virado para cima, né? Elas fizeram isso. A parte de cima, que estava a uma certa distância, essa distância encurtou, a parte de baixo aumentou. Então a gente tem uma solicitação de compressão em cima, uma solicitação de tração embaixo, e essa linha neutra é o único ponto
das seções transversais que não teve esse comprimento alterado na medida que ele foi carregado. Então, o quanto que uma seção transversal resiste a esse movimento de rotação é uma quantidade muito importante, é alguma coisa que depende apenas da geometria, tá bom? Então, o momento de inércia de área não leva em conta de qual material ele estava sendo, essa estrutura é feita, está levando em conta apenas características da geometria, mas essa geometria, muito mais do que o valor absoluto de área, alguns milímetros quadrados, por exemplo, é muito importante a gente saber como que essa área está distribuída no espaço, e a distribuição dessa área ao redor do espaço vai definir se é mais ou menos difícil fazer a rotação dessa seção ao redor da linha neutra, tá bom? De forma geral, a gente pode dizer o seguinte, tá? Eu não vou apresentar para vocês, por uma questão de refinamento matemático que a gente consegue alcançar aqui no curso técnico, tá? Não vou explicar para vocês de onde que vem especificamente o momento de inércia de área, tá? Mas de forma geral, é uma coisa bastante intuitiva a gente pegar a principal característica, talvez, dos momentos de inércia de área, tá? Então, é o seguinte, vai ser tanto mais difícil a gente rotacionar uma área, quanto mais uma seção transversal, quanto mais a área dela estiver distante da linha neutra. Então, áreas muito próximas, muita área próxima da linha neutra é alguma coisa que é fácil de rotacionar, ela é facilmente rotacionável ao redor da linha neutra, do eixo de rotação induzido por conta dos esforços de flexão. Quanto mais área eu tenho mais distante dessa linha neutra, mais difícil fica para eu rotacionar uma seção transversal. Fica muito mais complicado, eu vou precisar de muito mais momento, né, o carregamento interno, o esforço interno associado à solicitação de flexão, vou precisar de muito mais momento para gerar a mesma angulação que eu tinha anteriormente. Tá? Então, quanto mais área estiver longe da seção transversal, mais difícil fica para eu rotacionar uma seção transversal ao redor da sua linha neutra. E quanto maior for a resistência para eu rotacionar uma seção, digamos que eu tenho um momento igual e eu tenho duas seções que têm diferentes momentos de inércia. Uma tem mais resistência à rotação ao redor da sua linha neutra e outra tem menos resistência de rotação ao redor da sua linha neutra. Aquela que tem mais resistência de rotação ao redor da sua linha neutra, aquela que é mais difícil rotacionar, para aquele nível de momentos internos, para aquele nível de esforços internos, ela vai girar menos, né? Essa seção transversal vai girar menos. Ao girar menos, ela vai ter menos compressão na parte de cima e menos tração na parte de baixo, quando a gente tem aqueles momentos internos positivos. Portanto, a gente vê que existe uma relação inversa, né, entre o quanto de deformação se desenvolve e o quanto de resistência à rotação ao redor do seu centro. Né? Então, o valor do momento de inércia de área é inversamente proporcional à quantidade de deformação e de esforços, né, de tração e compressão que são gerados a partir de um mesmo nível de momentos internos. A gente vai denotar o momento de inércia de área pela letra I, tá bom? Então fica fácil de lembrar. I inércia, letra I. A gente vai deixar só a letra I, tá? A gente não vai usar subíndice nenhum. E a unidade desse camarada é uma unidade de milímetros a quarta. Eu não tenho, nesse momento aqui, eu não vou explicar para vocês por que essa unidade de milímetros a quarta. Na próxima aula, na aula 24, quando a gente falar sobre tensões de flexão, eu explico um pouquinho mais por que essa unidade é a unidade coerente, a unidade que precisa aparecer. De forma geral, é a unidade necessária para que tudo fique compatível, né, na hora que você joga uma equação de tensão de flexão, para que essa unidade de tensão saia uma unidade de tensão mesmo, você precisa que essa quantidade de momento de inércia de área tenha essa unidade de milímetros a quarta, tá bom? Pois bem, então, já falamos então o que caracteriza o momento de inércia de área, né, a resistência de rotação ao redor da linha neutra. Quanto mais área eu tiver mais longe dessa seção da linha neutra, mais difícil vai ser de rotacionar essa seção. E agora a gente precisa saber então como é que calcula, quanto é que vale esse momento de inércia de área. Então tem diversos perfis com formas clássicas aí, para os quais a gente já encontra expressões fechadas para a gente calcular o momento de inércia de área. Tá bom? Então, por exemplo, se você tem uma seção transversal circular, né, se a sua viguinha que está sendo carregada é uma seção transversal circular, corto ela e enxerga que existe um círculo ali. Para um círculo, então, a gente consegue determinar, então um círculo, basicamente ele vai ser assim, né, uma seção transversal ele vai ter essa cara, um círculo preenchido, tá? Não um círculo oco, com diâmetro D. A linha neutra está passando aqui bem na metade, né, uma seção simétrica. Então, uma das coisas que é importante a gente começar a prestar atenção para uma seção transversal é se ela é simétrica, se ela tem distribuição de material igual para os dois lados. Sempre que ela for simétrica, a linha neutra vai passar exatamente na metade desse material, tá bom? Isso é uma coisa que é importante vocês gravarem, a gente não vai entrar muito em profundidade nisso. E praticamente a gente só vai usar seções transversais nos exemplos que eu for trazendo nesse curso.
Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente ainda nessa aula que existem seções transversais que não são simétricas e para essas seções provavelmente não, certamente a linha neutra não fica na metade da altura. Bom, para um círculo, como é que a gente faz para calcular o momento de inércia de um círculo, o momento de inércia diário de um círculo? O momento de inércia diária de um círculo é dado pela expressão π vezes diâmetro a quarta dividido por 64. Então, vocês estão vendo diâmetro em milímetros a quarta. Então, essa unidade de momento de inércia sai, como eu tinha falado antes, em milímetros a quarta. Em seguida, se você tem um formato retangular, não, quadrangular, não, pode ser um quadrado também funciona essa expressão, tá? Basicamente, você vai ter esse formato aqui. Né? Então, ainda está nesse formato aqui, a gente vai ter então, uma base B e uma altura H. Um retângulo também uma seção transversal simétrica, né? Ele está exatamente a mesma quantidade de material para cima e para baixo, com o mesmo formato. Tá? Portanto, a linha neutra é essa linha tracejada azul que está marcada aqui, está passando exatamente na metade da altura dele. Tá? Então, quando ele está nessa posição, né, isso seria a posição, digamos, eu tenho uma viga assim, se eu cortei ela, eu estou enxergando ela dessa forma, tá? Então, uma seção que está carregada assim, ela está girando, né? As rotações claramente estão ao redor dessas linhas neutras azuis que estão ali no meio desenhadas, tá? Então, a gente tem uma base e uma altura bem definidas, tá? E uma vez que essas bases e alturas estão bem definidas, a forma da gente calcular o momento de inércia diária de uma forma retangular é base vezes a altura ao cubo sobre 12. Base em milímetros, altura em milímetros, então base já dá 1 milímetro e alturas ao cubo dá 1 milímetro ao cubo, milímetro vezes milímetro ao cubo, milímetro a quarta, de novo, unidades compatíveis, milímetros a quarta. Além disso, bom, antes da gente passar a falar de outros formatos diferentes, eu queria deixar uma coisa bastante clara aqui para vocês, tá? Então, um momento, talvez o slide mais importante talvez dessa aula, tá? Não sei se o slide mais importante, mas um que vai nos dar bastante o feeling, né, a sensação sobre o que é essa expressão, essa grandeza de momento de inércia diária. A posição de um elemento estrutural com relação ao carregamento vai mudar, o carregamento que gera flexão, vai mudar o valor do seu momento de inércia diária. Eu explico o que eu quero dizer. Veja no exemplo se a gente pegasse uma tábua, por exemplo. Tá? Então você tem uma tábua de madeira, geralmente uma tábua é mais larga do que alta, né? Então tem uma certa largura e uma certa altura. E ela está sendo carregada dessa forma. Tem 2 apoios, né, e tem uma carga central aqui no meio. Pois bem, então qual das duas posições, vamos pensar agora, em qual das duas posições da tábua, duas posições possíveis dessa tábua, vai ser mais difícil fletir a tábua? O que é fletir a tábua? É deformar ela em flexão, formar aquela barriguinha. Em qual das duas posições da tábua, a tábua deitada ou a tábua de pé, vai ser mais difícil formar essa curvinha, né, essa barriguinha, o formato deformado? Então eu posso utilizar a tábua nesse formato, né, com a base mais larga aqui na base e a altura menor aqui para cima. Ou eu posso utilizar a tábua em pé, tá? Uma tábua em pé aqui, com o mesmo tamanho que ela tinha antes, mas ela está em pé agora, então o carregamento está ali na parte de cima. Então o que mudou nesses dois casos? Tá? Basicamente o que muda veja, a área da seção transversal permanece exatamente a mesma, a tábua é a mesma. Então isso por isso que eu digo que esse slide é um slide importante. O momento de inércia diária é algo que não depende apenas do valor da área, depende da distribuição da área com relação à linha neutra. Pois bem, na hora que a gente mudou a posição dessa tábua, seja ela deitada ou em pé, a gente mudou a linha neutra segundo a qual ela vai ter que rotacionar para gerar carregamentos de flexão nesse nosso plano. Tá? Então, nesse primeiro caso, né, o que a gente tem é o seguinte, a gente tem essa base nessa posição e a altura nessa posição aqui, e a linha neutra é essa linha azul ali ao redor desse meio. Tá bom? Então, vocês percebem que para essa situação a gente tem bastante área muito próximo da linha neutra. Essa área que a gente tem a mesma área nessas duas posições da tábua, tem, o valor de área é o mesmo, mas nessa posição da tábua deitada, ela tem muita área muito concentrada próximo da linha neutra. Nesse segundo caso, o que aconteceu? A gente inverteu quem era a base e quem era a altura, né? E vocês percebem agora como a gente tem bastante área longe, né? A gente tem muita coisa muito mais distante da linha neutra do que tinha antes. A linha neutra está passando pela metade, né? Ela segue sendo simétrica aqui. Então, tudo que está sendo carregado está fazendo essa estrutura girar nesse sentido aqui. Só que agora eu tenho boa parte dessa área está sendo distribuída mais distante da linha neutra do que estava sendo anteriormente. Então, basicamente, se a seção tiver, digamos, uma base de 200 mm por 30, tá? Vamos fazer as contas, então, utilizando a nossa forma que eu tinha passado ali no slide anterior, de base vezes altura ao cubo sobre 12. Então, no primeiro caso, né, no primeiro momento de inércia, o I1, nesse caso, base vezes altura ao cubo dividido por 12. Nesse caso, a base é 200 mm e a altura é 30 mm.
Então eu tenho 200 vezes 30 ao cubo dividido por 12. Isso vai nos dar um valor de 450.000 milímetros a quarta. No segundo caso, a gente inverteu quem é base e quem é altura. Então a base agora vale 30 milímetros e a altura vale 200, e perceba que a altura está elevada ao cubo. Então 20 vezes 200 ao cubo dividido por 12 nos dá um segundo momento de inércia de 20 milhões de milímetros a quarta. Então você percebe que é o mesmo elemento estrutural colocado em posições diferentes, e ele apresenta, por conta das características de área estarem mais distantes da sua linha neutra, ele apresenta momentos de inércia muito diferentes em diferentes posições. Então, isso é um reflexo muito claro de alguma coisa que é intuitivo, né? Se a gente botasse essa tábua deitada e carregasse ela, a gente consegue imaginar que ela formaria uma curva bastante acentuada, bastante clara, um formato curvado muito claro. Ao passo que se eu botasse essa tábua em pé e carregasse ela nessa direção, a gente muito dificilmente conseguiria enxergar um formato curvado tão claramente nesse nosso plano de carregamento. Tá? Então isso está refletido aqui. Né? Por que isso acontece? Porque na posição deitada, que vocês estão vendo aqui, a gente tem um momento de inércia muito menor, então ela resiste muito menos a rotacionar essa área, então é mais fácil formar alguma forma deformada porque esse valor de momento de inércia é menor, ao passo que nessa situação aqui, é muito mais difícil a gente rotacionar esse cara ao redor do eixo neutro, então isso está refletido aqui claramente pelo valor do momento de inércia muito superior. Tá? Então, tudo isso a gente estava falando de estruturas que estão carregadas em flexão, tudo bem? E um tipo muito clássico de estruturas que estão carregadas em flexão são as vigas. Tá? Então, vigas são elementos estruturais, se vocês pensarem em construções civis, né, em casas, prédios e tudo mais. Então, a gente tem, entre outros tipos, a gente tem dois tipos muito importantes de elementos estruturais que compõem praticamente todo tipo de construção. A gente tem colunas, tá? As colunas geralmente elas estão na vertical e elas carregam peso. O peso está aplicado nesse sentido, então elas estão carregadas em compressão. Quando a gente faz dimensionamento de colunas, a gente está pensando mais em dimensionamento de compressão. E entre colunas, para sustentar uma laje, por exemplo, um piso de um segundo andar de alguma coisa, por exemplo, então a gente tem entre colunas, a gente tem um elemento que está apoiado dos dois lados. Né? Imagina que eu tenho apoio em cada lado, e o peso da minha laje está sendo aplicado nesse sentido. Então esse cara aqui que está trabalhando na horizontal é uma viga. Tá? Isso que a gente chama de vigas. E as vigas, então, claramente, por conta de estarem carregadas com forças transversais à sua direção principal, elas estão carregadas em flexão, então é um tipo clássico aí de elementos que precisam de conhecimentos de flexão para a gente fazer o dimensionamento. Então, como eu tinha falado, né, as vigas são elementos estruturais que suportam esses carregamentos de flexão. E o objetivo que a gente tem quando a gente faz uma viga de uma estrutura qualquer, de uma estrutura civil ou de uma outra coisa que funcione como uma viga, seja dentro de um equipamento mecânico, por exemplo, né? O objetivo é a gente oferecer sempre a maior resistência à flexão possível com o menor consumo de material e o menor peso da estrutura. Então a gente faz uma estrutura para ela ficar praticamente no formato que ela tinha originalmente. Ela vai se deformar dentro da região elástica, sim, mas a gente não deseja que haja grandes deformações, grandes distorções, ainda que na fase elástica, a gente não gostaria que tivesse grandes distorções, porque isso alteraria a configuração interna das coisas que a gente estava planejando. Tá? Então, oferecer grande resistência à flexão é garantir que ela mantenha um formato muito próximo daquele formato descarregado, do formato antes do carregamento. Então eu quero ter muita resistência à flexão, ou seja, eu quero ter um momento de inércia o mais alto possível, só que eu não quero gastar muito material, então eu quero botar material onde eu preciso botar material para que eu tenha esse efeito de resistência à flexão. E botar menos material não é simplesmente uma questão de preço, é uma questão de peso da estrutura também. Né? Ter uma estrutura que resiste muito à flexão e tem o menor peso possível é uma solução mais elegante, que você tenha uma solução mais viável e mais desejável em termos de engenharia. Então, pensando nisso, né, existem diversos perfis de viga que aparecem na construção civil ou em máquinas e tudo mais. Então, vocês têm desde perfis como esse aqui, que era tipo a tábua que a gente tinha visto em pé, né, até perfis em L, perfis com alma oca, e perfis muito interessantes, como esse perfil em I, que a gente vai falar logo em seguida, perfil em C, perfis tubulares e perfis em S, por exemplo, como esse. Tá? Então, vocês observem que para todos esses perfis aqui, são perfis comuns de viga, né? A gente está vendo que a gente tem muito... Se vocês pegarem sempre a linha neutra, né? Nesse cara aqui a linha neutra está no meio porque ele é simétrico, nesse cara aqui também, e nos outros, esse aqui também. Nos outros eles não são exatamente simétricos, né? Então a linha neutra passa numa altura um pouquinho diferente. Mas vocês percebem que quando a gente passa aqui nessa linha média desses caras que são simétricos, a gente tem muito pouca área, muito pouco material concentrado ao redor da linha neutra.
Porque material ao redor da linha neutra é alguma coisa que não confere, não aumenta tanto assim a resistência à flexão de uma determinada seção transversal. Então, para esses perfis de viga, geralmente a gente vai tentar botar material o mais distante possível, mais área de material o mais distante possível da minha linha neutra, para que eu ganhe em resistência à flexão com pouco consumo de material. Tá? Então, como eu falei para vocês, a gente vai falar agora das vigas em I. Então, as vigas em I, basicamente, elas aparecem em diversos tipos de construção. Tá? Então, elas têm mais ou menos essa cara aqui, vocês devem ter visto. Se vocês conhecem o nosso laboratório de mecânica, o nosso prédio, o bloco D lá na mecânica, do Instituto Federal de Hortolândia, vocês percebam que a gente tem esse tipo de perfil em diversas partes do nosso prédio. Tá? Não só no nosso prédio, mas em diversas construções que vocês podem ter acesso, né? Inclusive no nosso prédio de laboratórios, vocês enxergam esses perfis em I que estão um pouco por tudo. Tá? Existe uma pequena diferença em o que é um perfil em I e o que é um perfil em H. Eu não vou entrar nessa distinção agora, tá? Vamos chamar esses caras aqui de perfil em I sem muito se preocupar com a diferença entre o que é um perfil em I e um perfil em H, que não é algo que diz muito respeito a esse momento do curso aqui, tá? Por que eles são utilizados, né, esses tipos de perfil de vigas em I? Porque eles concentram boa parte da sua área distante da linha neutra, tá? Então, vocês estão vendo ali, a gente tem, deixa eu mostrar aqui com o mouse para vocês. A gente tem bastante área aqui na parte de cima, bastante área na parte de baixo, e a linha neutra está aqui no meio. Então, eu estou jogando bastante material o mais distante possível, né, no ponto mais distante da linha neutra, é onde a gente tem maior concentração da área dessa seção transversal. Tá? Isso aqui que a gente vai chamar de alma, e aqui a parte de cima tem diferentes formas de chamar, eu vou chamar de flanges, tá? As flanges na parte de cima e a alma aqui no meio. Então a gente tem, a alma é bastante esbelta, bastante estreita, tá? Ela tem que ter um pouco de área por outras questões que a gente não vai abordar aqui, mas a área é bastante esbelta, ao passo que na parte superior aqui as flanges tem bastante área concentrada. Então, para esse tipo de estrutura, né, a gente tem fórmulas fechadas, tá? É uma fórmula bastante grande, a gente vai explorar basicamente o que são as partes dela, né? Mas se a gente olhar essa seção transversal, basicamente esses são os componentes que a gente tem. Né? A gente tem a posição da linha neutra aqui, que está marcado por esse eixo X aqui, tá? E a seção transversal, então, se a gente quiser saber qual que é o momento de inércia com relação ao eixo X, a gente tem essa fórmula aqui, que ficou meio pequena, tá? Eu tirei desse site sbainvent.com. Eu vou mostrar para vocês essa fórmula aqui detalhada, tá? Então, basicamente, o que compõe, né? Quais são os componentes do momento de inércia diária desse tipo de seção? Olha, se vocês observam, a parte da alma, né, tudo que está denotado com o valor 1, ela tem um formato bastante clássico, né? Então, a gente tem aqui a base vezes a altura ao cubo dividido por 12, simplesmente é um quadradinho que está girando ao redor da sua linha neutra. Em seguida a gente tem a flange superior e a flange inferior, a flange superior marcado com o índice 2 e a flange inferior marcado com o índice 3. Tá? Então, percebe que também são retângulos, né? Só que eles não estão rotacionando ao redor do seu próprio centro. Então, basicamente, como é que funciona essa forma? A gente vai calcular quanto é que vale o momento de inércia ao redor do centro dele e a gente vai corrigir pela distância que a gente está entre o eixo e a posição dele. Então vocês percebem que existe entre o eixo original dele, estaria passando nesse ponto aqui, no ponto médio, nessa linha média dessa seção, e a distância entre essa linha média e a linha neutra efetiva dessa seção está marcada por D1. Tá? Então a D1 é o quê? É a metade da altura desse cara e metade da altura desse outro cara aqui. Então a gente tem essa área vezes essa distância ao quadrado. Então, pela própria fórmula, a gente consegue enxergar por que é muito importante eu botar a área distante. Né? Então, o valor de área acrescenta, né? Eu tinha um certo valor de momento de inércia de área se eu estivesse rotacionando ao redor do próprio centro. Além disso, eu pego e desloco essa área para distante, né? Eu tenho o valor da área, e além disso, essa distância tem peso ao quadrado para o cômputo do momento de inércia. Então, isso aqui é uma forma de pensar, né? Esse é o momento de inércia de rotação da flange superior com relação à linha neutra, e esse aqui é o momento de inércia da flange inferior com relação à linha neutra, da mesma forma, constituído dessa forma. Então eu apresento esse formato para vocês, que as vigas em I são bastante utilizadas em diversos equipamentos e diversas aplicações industriais, tá? É bastante importante vocês conhecerem que existe essa linha neutra e que existe esse tipo de estrutura das vigas em I, e que vocês entendam qual que é o impacto da gente jogar essa área distante dessa linha neutra, e isso aparece claramente aqui na nossa equação, que está mostrado aqui. Tá bom? Então, isso foi uma breve introdução sobre os momentos de inércia diária de diversos tipos de seção diferentes, tá? E com as coisas que eu passei para vocês, eu acho bacana vocês praticarem um pouquinho, para vocês terem uma
sei lá, um feeling um pouco maior sobre como que funciona essa propriedade que até então vocês não conheciam. Então, para vocês fazerem isso, eu vou passar alguns exercícios para vocês. Desculpa. Então, eu gostaria que vocês utilizassem as fórmulas que a gente apresentou anteriormente aqui para calcular os valores dos momentos de inércia de área das seções transversais abaixo. Primeira das seções transversais, uma seção bastante simples, né? Uma seção circular, sólida, com diâmetro de 50 mm, aplicação direta daquela formulazinha que eu tinha mostrado para as seções circulares. Em seguida, a gente tem uma seção tubular. Então, uma seção tubular já é uma coisa interessante, né? A gente pega esse caso bastante básico aqui e pensa como que a gente pode calcular o valor de momento de inércia de área para alguma coisa que tenha apagado, entre aspas, um pouco de material do miolo aqui, né? Então, sempre que vocês têm uma seção tubular ou uma seção oca, né, isso vale para essas duas aqui, é interessante vocês pensarem o que está acontecendo, né? Basicamente o que a gente poderia pensar, começar calculando qual que seria o momento de inércia da seção cheia e depois remover o momento de inércia do buraco que você fez. Tá? Então, você pegou a seção cheia, utilizando o diâmetro externo, pega o momento de inércia do que seria essa áreazinha só do meio e desconta um do outro. Tá? Então, basicamente, você calcula duas coisas. Você calcula o momento de inércia da seção inteira, recheada da parte externa, e calcula o momento de inércia dessa parte que você removeu aqui no meio. A mesma coisa vale para esse cara aqui, tá? Para essa viga oca, essa viga retangular oca. Aqui a gente tem base e altura, e eu estou falando para vocês que ela tem espessura, né? Essa chapa tem espessura de 15 milímetros em toda a circunferência, então vocês têm que pensar certinho quais são as dimensões desse formato interno para chegar às conclusões. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Isso foi muito importante, é um passo muito importante a gente entender que existe essa propriedade de momento de inércia de área que ajuda a caracterizar a resposta dos materiais a carregamentos de flexão. Lembre-se, o momento de inércia de área é a resistência que o material oferece, que a seção transversal oferece a ser rotacionado ao redor do seu eixo central. Então, a gente já sabia dos diagramas de momento internos, de momentos internos que estavam associados então aos carregamentos externos, como é que esses carregamentos externos carregavam e se propagavam dentro de uma estrutura sob a forma de momentos internos. Agora, com a aula de hoje, a gente já tem informações, com essa aula de agora, a gente tem as informações sobre o momento de inércia de área, que é como as seções transversais vão responder a esses carregamentos de momento. Juntando essas duas coisas, a gente consegue chegar efetivamente na caracterização através de uma medida de tensões dos carregamentos de flexão. Então, a próxima aula, a aula 24, vai falar sobre tensões de flexão. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários do vídeo, ou se estiverem fazendo a disciplina no Moodle, usem os fóruns apropriados para isso. Muito em breve, então, a gente volta com mais aulas de resistência dos materiais. Muito obrigado pela atenção e muito em breve a gente volta. Até mais, gente. Valeu!